Na última aula nós iniciamos o módulo 9, começamos a falar sobre resíduos sólidos. Na primeira aula a gente falou sobre a definição de lixo, lembram? Falamos sobre essa mudança, a gente passa a usar um pouco mais o termo resíduos sólidos ao invés do termo lixo, tendo em vista que no termo resíduos sólidos a gente acaba fazendo uso de muitos materiais que a princípio para alguém pode não ser útil, mas para outro ainda tem muita utilidade. E nós falamos um pouquinho sobre classificações. Na segunda aula, a gente começou a falar sobre os destinos do lixo, ou no caso, o destino desse resíduo sólido, onde nós abordamos 3 destinos do resíduo sólido. O primeiro, o lixão, o aterro sanitário e o aterro controlado. E agora a gente vai para a terceira aula e última deste módulo, onde nós vamos abordar mais 2 destinos destes resíduos sólidos. Essa, então, é mais uma aula para o 6º ano, aula de ciências, terceira aula do módulo 9, e eu sou a professora Margot. Bom, o nosso 4º destino dos resíduos sólidos é a incineração. Alguém pode perguntar, professora, o que é incineração? O processo de incineração consiste em um processo de queima, onde eu tenho fornos. Forno não é igual ao forno do fogão da sua casa, mas são fornos grandes, que eles podem chegar a temperaturas muito superiores ao do forno da sua casa, a 900 graus Celsius, por exemplo. E nesses fornos, a gente vai ter a queima de materiais, principalmente de materiais hospitalares, são materiais especiais, ditos especiais. Eu não vou sair pegando qualquer papel, vou pegar o meu resíduo sólido aqui de casa e vou sair jogando lá no incinerador. Não é dessa forma. Existem materiais específicos para serem destinados para esses incineradores. E geralmente são materiais hospitalares, porque eles em geral são contaminantes e estão com a presença de micro-organismos que são patogênicos, que podem causar algum mal à saúde, algum prejuízo, alguma doença. Então, por conta disso, esses materiais eles precisam passar por um processo de queima, justamente para se eliminar e matar esse micro-organismo. Então, por isso que é importante. Aí você pode perguntar, tá, mas professora, se vai queimar, não é mais prejudicial para o ambiente? Bom, eu tenho pontos positivos e eu tenho pontos negativos também. Aqui eu tenho mais ou menos um exemplo do que seria esse forno, né? Então, o material seria jogado aqui e passaria por esse processo de queima. Aqui dentro existem filtros, então, à medida que vai acontecendo a queima, claro, vai sendo eliminado gases, fumaças, algumas partículas, mas isso vai passando por um filtro, vai sendo recolhido, essas partículas um pouquinho maior, que vai sendo retido nesse filtro, depois vai ser destinado depois para o aterro sanitário. Então, essas partículas, o que sobrar aqui residual da queima e o que for filtrado, que vai ser levado para o aterro sanitário, já tem um volume muito menor do que o que teria se não tivesse passado pelo processo da queima. Então, os pontos positivos: mata vírus e bactérias, por exemplo. Reduz o volume do lixo. Olha o quanto que isso é importante, reduzir o volume do lixo. Uma vez que nós não temos aterros sanitários em grande proporção ainda. E uma vez que nós ainda temos uma quantidade muito grande de lixões no país. E eu não posso sair destinando material de saúde para esses lixões, porque são contaminantes. Não só vai contaminar a questão do meio ambiente, solo, lençol freático, contaminar o ar, mas pessoas também. Às vezes alguém pode ir, mesmo no processo da coleta, e acidentalmente sofrer um pequeno acidente, né? Se cortar, furar, então acaba havendo um processo aqui contaminante.
Então isso precisa ser evitado. Por isso a importância então de se queimar. Acaba reduzindo esse volume, diminui também e facilita, aumenta o tempo de vida desses aterros sanitários uma vez que ocorre esse processo da queima. Não vai poluir o lençol freático e vai ocupar, claro, muito pouco espaço. Então esses seriam os principais pontos positivos desse processo de incineração. Mas, claro, a gente tem aqui um ponto negativo, que é a questão da poluição do ar. Uma vez que a gente vai ter um processo de queima acontecendo, a liberação de gases. Mesmo tendo a questão do filtro, para filtrar as principais partículas, as maiores, né, que vão sendo eliminadas, mas parte ainda desses gases vão ser liberados. Não sei se já existe alguma tecnologia que recolhe esses gases para transformar em um outro mecanismo, né, como já existe nos aterros que já transformam em energia. Mas quem sabe futuramente a tecnologia não se desenvolva para poder facilitar esse processo, né, e a gente ter um uso também desses gases em um outro aspecto, em uma outra área. Mas aqui a gente tem isso acontecendo. E é interessante, lembrando que aqui o principal foco dos incineradores é justamente queimar os materiais especiais que são vindos, que têm origem dos hospitais, tá? São os materiais hospitalares, são vindos da saúde, não necessariamente só do hospital. Lembra que na classificação a gente acaba incluindo esses materiais vindos da saúde também, materiais de estúdios de tatuagem, de farmácia, então todos esses materiais de clínica de odontologia, né, dentista, então todos esses materiais eles acabam passando por esse processo de incineração. Além do processo de incineração, nós temos também a compostagem. E aqui na compostagem, ela pode acontecer em nível industrial e pode também acontecer na nossa casa. E a compostagem, o ponto mais interessante aqui é porque é justamente fazer o uso daquela matéria orgânica que iria para o lixo. Talvez vocês devam lembrar que na primeira aula ainda, nós trabalhamos um gráfico. E lá no gráfico apresentava que de todos os materiais que são destinados para os lixões, aquele que está em maior quantidade, mais da metade dos resíduos sólidos destinados para o lixão é matéria orgânica, que é justamente resíduos de varredura, de corte de jardins, podas de árvores, folhas, restos de comida, cascas de fruta, restantes de materiais de frutas, legumes, de feiras. Então, essa matéria orgânica, esse alimento, que a princípio, para mim ou para você, não tem utilidade, acaba sendo destinado para lixões. Mas há outras opções para ele. E uma opção é justamente a compostagem. Aqui na compostagem, a gente tem aspectos positivos e aspectos negativos também. O aspecto positivo não vai poluir o solo, não vai poluir o ar e não vai poluir o lençol freático. Vai diminuir o lixo muito. Lembra que lá no gráfico, mais da metade do lixo, mais da metade do resíduo sólido era justamente matéria orgânica. Se a gente transformar toda essa matéria orgânica em compostagem, em adubo, porque o composto que a gente fala aqui em compostagem, o objetivo é transformar em adubo orgânico, que a gente vai utilizar lá nos jardins, nos vasos das plantinhas, que vai servir para poder nutrir a planta. Então esse adubo, então, a produção do adubo aqui vai reduzir muito essa matéria orgânica, vai reduzir a presença dela destinada lá no lixão. A gente dá uma nova vida para ela. E um aspecto negativo é porque se não for bem feito pode acabar poluindo o solo. Então tem todo um cuidado aqui. Então, em geral, o que é feito? Organiza-se 3 caixas. Eu tenho na caixa de baixo uma torneirinha. Nessas outras 2 caixas aqui de cima, elas têm furinhos.
Nessas caixas eu vou ter a presença de solo e de minhocas. Mais ou menos umas 200 minhocas aqui dentro, de cada uma dessas duas caixas. Essa caixa aqui de baixo, ela fica vazia. Por quê? O objetivo dessa caixa aqui de baixo, essa terceira, essa última, essa primeirinha aqui que vai estar com a torneira, é justamente coletar todo o chorume que vai ser produzido. Lembra que o chorume, ele produzido lá nos lixões, altamente tóxico, é aquele líquido preto e tudo. Aqui esse chorume ele vai ser um pouquinho diferente, é um chorume mais benéfico, a gente vai chamar de chorume do bem, tá bom? Por quê? Aqui, a forma como ele vai ser formado, como não vai ter o contato assim, com bactérias, ele acaba tendo mais benefícios do que malefícios. E ele vai poder ser utilizado como inseticidas, como um inseticida natural, tá? Então, esse chorume aqui, ele é muito menos contaminante do que aquele do lixão. Porque lá no lixão a gente tem a presença de muitos materiais misturados juntos, né, em processo de decomposição, que acabam sendo muito tóxicos. Então, aqui, esse solo com as minhocas em uma caixa. O que a gente começa a fazer? Nessa caixa que está aqui mais próxima da caixinha, vai coletar o chorume. Toda a matéria orgânica, cascas de frutas, folha, flor, restante de material de poda, a gente começa a colocar aqui dentro. Agora, uma coisa importante. Não podem ser colocadas aqui dentro matéria orgânica cozida, não pode ser colocado arroz cozido, carne, alimentos salgados, isso tem que se evitar, tá? Não se pode, porque aí eles vão produzir alguns outros, ele vai acabar apodrecendo, vai causar outros micro-organismos, que vai gerar outros produtos mais tóxicos, enfim, aí vai gerar um negócio totalmente diferente. E mau cheiro, né? Muito mau cheiro. Então, não é ideal. Aqui é para gerar um composto que não é para ter mau cheiro. Esse chorume, ele não é para ter mau cheiro. Então, justamente deve-se evitar esses materiais, esse material orgânico cozido ou muito salgado. Então, em geral, são cascas de frutas mesmo, legumes, todos crus. Aquilo que geralmente a gente não vai aproveitar em casa, não quer usar, coloca aqui dentro. Junto, coloca nesse solo com o minhocado, às vezes um pouquinho de serragem. E essas minhocas, elas vão fazendo a decomposição dessa matéria orgânica. Quando essa caixa ela já estiver cheia, ela vai ser transferida aqui para cima. E essa caixa que está aqui em cima, ela vem e vai ocupar o lugar desta. E aí ela passa a encher novamente, a ser colocado material no lugar dela. E aí, esse chorume que vai ser produzido, vem aqui para baixo. Vai sendo coletado todo nessa caixinha. Essa matéria orgânica, uma vez que ela vai sendo decomposta, ela vai se juntando a este solo e vai formando o adubo. Existem outros adubos naturais? Existe. Por exemplo, já ouvi falar do esterco de gado, né? O boi, ele se alimenta muito de capinha, sua matéria orgânica. E as fezes dele, esterco, é utilizado para enriquecer o solo. Então, é um outro tipo de adubo também, rico em nutrientes. Aqui a gente está dando uma outra opção de adubo também, riquíssimo em nutrientes, para aproveitar justamente a matéria orgânica de alimentos que, em geral, iria para o lixo. Tá? Então, é uma forma de se evitar de destinar essa matéria orgânica para um ambiente que vai acabar causando poluição. Então, a gente tem uma outra opção. Então, aqui são os dois últimos destinos deste módulo. Vejam, nós temos várias formas de se destinar esses resíduos sólidos, várias opções. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não é só esperar assim, professora, eu vou só pegar, vou jogar ela no lixinho de casa. Depois o coletor passa, vai levar para o destino e lá ele separa se quiser, alguém resolve. Não é bem dessa forma. Procure saber, aqui na cidade, por exemplo, qual é o destino do nosso lixo.
Para onde vai? O que fazem? Na sua casa, o que você pode fazer para ajudar? Você pode separar esse lixo? Então, se você pode, separe. Em casa mesmo, você pode separar o que é lixo plástico, o resíduo sólido em uma caixa ou em um recipiente, coloca tudo que é plástico e coloca lá. Só o que é papel, coloca em um outro recipiente. O que é de metal, coloca em outro recipiente. O que é vidro, coloca em outro recipiente. Isso já vai ajudar bastante os coletores. Então, facilita o trabalho de todo mundo. Você contribui com o coletor, você contribui com o meio ambiente, você contribui com a associação. Existem associações na cidade de pessoas que trabalham só com materiais, com artesanato, com material reciclável. Então, você vai contribuir também com essas pessoas. Então, todo mundo acaba contribuindo, trabalhando juntos. Tudo com um objetivo em comum, que é ajudar o meio ambiente. Tá bom? Espero que tenha sido esclarecedora. As atividades já estão na agenda do e a gente se vê na próxima aula. Até breve!